Fala, rapaziada, eu sou o Henrique, estamos começando mais um episódio do PelotaCast para analisar tudo que rolou na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, sempre com ênfase para a dupla Grenal. Representando o lado tricolor, que mais uma vez não está tão satisfeito, digamos assim, o Alexandre. E aí, Alexandre, boa noite. E aí, Henrique, boa noite. E aí, Guilherme, e aí, Portinho. Abraço a todos os nossos ouvintes. E hoje vai ser mais difícil ainda do que foi o último, né? Vamos em frente. Representando o lado colorado na bancada, a gente tá com o Portinho e o Gui mais uma vez. E aí, meu? Fala, Lago, aí. Começa. Pode começar o martírio. Gui, quer começar? Quer que eu comece? Por mim, a vida é bela. Pode escolher. Tá, eu vou fazer a apresentação aqui e aí tu faz o monólogo que aí vem. Boa noite a todos, boa noite, Quinho, Alexandre, Portinho, Pelotacasteiros aí do mundo. Hoje tem bastante coisa pra falar, hein? Hoje tem. E é isso aí, vamos lá. Fala, gurizada, então, né? Me apresentando oficialmente, né? A nossa audiência, aos amigos da bancada, aos meus parceiros, né? De resenha. Não, eu vou só deixar a minha apresentação de uma forma rasa neste momento, deixar o desenrolar do debate e curtir com os amigos, né? Que comedida, hein? Tô achando até perigoso. Então, gurizada, antes da gente falar do que realmente interessa, vamos falar do Grêmio, porque o Grêmio, né? Vamos começar com o Grêmio pra gente se livrar, porque vai ser assim. E depois a gente vai pro chocolate do Inter. E aí, eu já coloquei uma imagem sugestiva, né? Olha aqui que estamos aqui. Eu sou o Tassilover, eu não sei o Alexandre, né? Mas. Tassilover é ótimo. Que tortura ver o Tassiano em campo, né, Alexandre? Dessa vez foi até pior. Cara, é complicado. Fala, deixa eu me estabilizar aqui que eu não tô legal. É bem complicado, cara. Eu queria que a produção já estivesse aí, assim, com um know-how técnico, né, pra botar aí o áudio da semana passada, aí, do domingo, né? Do que eu falei no domingo, porque eu não tenho o que falar. Foi exatamente a mesma coisa que eu falei domingo. Eu não tenho que comentar além do que eu comentei domingo. Novamente, primeiro tempo com o Tassiano, adivinha, né? Perdemos, né? 1-0, jogando nada. Adivinha. O cara cometeu um pênalti, né? Ele conseguiu ser pior que ele conseguiu ser pior. Essa que é a questão, a gente tem o que falar porque ele conseguiu ser pior. Então, assim, só que aí a gente vai pra coletiva do Renato. O Grêmio, pra mim, tem um desempenho excepcional. Cara, O que eu vou vir falar aqui, gurizada, na boa? Eu não tenho o que falar. O que eu vou falar? O Renato falou que o desempenho do Grêmio está excepcional. Mas assim, ele botou o pau na mesa, né? Ele falou que o Grêmio vai ser campeão de alguma das competições. Cara, depois ele ter falar isso. Diferentemente do Renato, eu fico constrangido em repetir as mesmas coisas, né? O Renato não, né? Ele repete todas as entrevistas a mesma coisa. Sempre desconecta da realidade, assim, principalmente quando perde. Cara, quando ele voltou do intervalo contra o Palmeiras com o Tassiano, eu já achei um absurdo. Aí ele vai pro jogo seguinte com o Tassiano de novo. O Grêmio melhora quando o Tassiano sai, o Grêmio empata o jogo. Cara, pra falar de algo novo, né, assim, porque realmente não tem que falar, porque pra repetir também de novo, 3 pontos contra o Fortaleza e 2 derrotas contra Palmeiras e Atlético Mineiro nos deixaria em uma condição até melhor do que com 3 empates, porque uma vitória conta mais do que 3 empates pra critério de desempate. Mas pra falar de algo diferente, cara, a melhor coisa do jogo foi pós-jogo, a entrevista do Maicon, cara. Foram ali poucos segundos, né, mas assim... ficou emocionado, né, ali, porque realmente tu vê que ele não consegue mais, né, jogar 90 minutos, e quando ele joga, cara, o quão diferenciado ele é, o quão seria importante ele estar com a gente, né, e o que ele falou ali que me impactou muito foi, tipo assim, não adianta enganar ninguém, né, os primeiros tempos dos jogos que a gente fez contra Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente jogou muito mal. Né? Todo mundo tá vendo, eu acho que foi um recado, cara, ele falou que todo mundo tá vendo. Exato. Até no jogo contra o Santos ele fez uma espécie de desabafo que
foi parecido o momento, mas no jogo do Brasileiro, Campeonato Brasileiro. O Grêmio vinha numa sequência muito ruim, jogando muito mal, e o Renato tava nesse mesmo negacionismo, falando que tava bem. Isso aí. E... é a palavra da moda, né? É a palavra da moda, negacionismo. O Renato, eu acho que se encaixa muito pra ele. Porque, cara, tá todo mundo vendo. Chega a ser, alguns começam a falar que, sabe, falta um pouco de inteligência. Se tu não tá enxergando, não é possível, cara, que tu veja que o Grêmio tá jogando. O Grêmio não consegue manter a posse de bola. Não adianta insistir com o mesmo estilo de jogo se o Grêmio não tem a capacidade de sair jogando igual fazia em outros tempos. O Grêmio não tem esses jogadores com essa característica. O único que tem é o Maicon, e o Maicon simplesmente, infelizmente, não tem mais condições. Ele reconheceu, ele sabe. Os problemas físicos, eles voltam, não adianta. O Maicon, infelizmente, ele já não suporta mais esse ritmo tão forte, né? Que é o que hoje o futebol pede. Só que infelizmente, a gente continua dependendo dele, porque ele é um craque. O Maicon é um craque. Ele joga muita bola. O Maicon joga muito. Quando ele entra no jogo, ele sempre altera em favor do Grêmio o jogo. O Grêmio começa a tomar as rédeas do jogo, que foi o que aconteceu ontem. Depois da entrada do Maicon, o Atlético, eu acho que teve um chute com Vargas ali de fora da área, mas eu não sei se foi antes ou se foi depois, enfim. Mas quem controlou o jogo mais pro final foi o Grêmio. Claro, precisava do resultado, mas no fim quase virou. E aí eu quero entrar nesse quase virou, a gente tem que falar do Ferreirinha também. Exatamente. Porque é inaceitável o Ferreira não ganhar minutos igual o Tassiano. O Tassiano, em qualquer oportunidade, o Renato coloca ele no time. Seja aberto no lado direito, seja de meia central, seja de volante. É impressionante, cara. Até de lateral direito, acho que o Tassiano já jogou. Assim, o Ferreira decidiu os jogos pro Grêmio. O Ferreira apresentou alguma coisa positiva. O Tassiano, o único gol que fez, eu acho que foi contra o Santos, um jogo que a gente tomou 4, um gol inútil, sabe? Eu acho que essa avaliação do Renato tá muito equivocada nesse sentido. É claro que só ele vê os treinos, que nem ele fala, eu conheço o jogador melhor que ninguém. Mas então os treinos deve ser assim, deve ser em Nárnia, os treinos eles devem acontecer em outra realidade, porque não tem explicação o Tassiano ser titular, o Ferreira entrar, decidir alguns jogos e não receber sequência, cara. É um absurdo. O PP vem se arrastando vários jogos também, muita gente só fala do Jean-Pierre, e o PP também caiu demais o rendimento dele. Ele não faz gol, ele não dá passe, ele não tem vitória pessoal, ele nem tenta. Então assim, se o Grêmio quiser ter alguma chance, pelo menos na Copa do Brasil, que eu acho que desse jeito não tem chance nenhuma de ser campeão, sinceramente, porque o Palmeiras, apesar da derrota hoje, vem numa sequência boa, vem fazendo bons jogos, e enfim, tá na final da Libertadores. É um time muito forte, um time que já demonstrou, fez grandes jogos no ano. O Grêmio não fez grandes jogos contra times grandes esse ano, tirando os Grenais, que Grenal é um jogo atípico, mas, sabe, é muito frustrante ver esse time do Grêmio jogar, porque a gente sempre entra, isso é o pior, a gente sempre entra com a esperança que o próximo jogo vai mudar alguma coisa, só que aí se cometem os mesmos erros, e aí, no momento que tu comete o mesmo erro, esperando ter um resultado diferente, desculpa, mas não vai acontecer. Comete-se os mesmos erros porque não se reconhece que são erros, né? A grande verdade é essa, né? Não há que nem tu sempre fala, né, Henrique? Não há uma autocrítica. Infelizmente, não há uma autocrítica, porque não é possível, é o que eu falei, não é possível que, de verdade, eu acho que é coisa de intervir na escalação, do presidente chegar, cara, tu viu o jogo contra o Palmeiras, o que aconteceu, tu vai colocar o mesmo jogador, tu vai colocar o mesmo time, hã? Não, tu viu o jogo, cara? Tu viu o jogo? Tu viu o jogo? Tu viu o jogo? Porque não é possível, cara. Não tem como ter colocado o mesmo jogador que destruiu o Grêmio taticamente pro jogo seguinte, que seria decisivo contra o Atlético Mineiro, né? E essa questão do Ferreirinha também, só pra pontuar, né? Antes de passar a bola pros amigos colorados. Eu soltasse lá, velho.
Assim, ó, o Ferreirinha, cara, ele classificou o Grêmio, tá? Ele e o Diego Souza classificaram o Grêmio contra o São Paulo. E o Ferreirinha, depois de classificar o Grêmio contra o São Paulo, ele foi arquivado, cara. Ele realmente entrou menos do que vinha entrando. Uma coisa inexplicável. E a outra questão é que o único momento de bom futebol do Grêmio no ano, feita a ressalva que em novembro a gente realmente só pegou adversários de nível inferior, mas o melhor momento nosso no ano foi com o Darlan do lado do Matheus Henrique. Aí a gente conseguiu ter um pouco de posse de bola. Por que o Darlan também virou reserva do reserva? Virou do reserva, porque o Tassiano ele deveria ser o e aí que é a questão, por que jogadores como o Tassiano têm tanta defesa, eles são tão protegidos, e aí até por dirigentes, um guri igual, Paulo Luz, né? Tassiano, um jogador macho. Mas aí, me desculpa, essa masculinidade aí dele tem que mostrar na bola, ele, sabe? Se tu quer ser um cara foda, tu é o macho alfa, então tu tem que ser bom no que tu tá fazendo. E ele não é nada bom no que ele tá fazendo. Então, assim, não tem explicação o Tassiano ter mais minutos que o Ferreira. E não tem. E que o Darlan, cara, por que o Darlan não jogou ontem? Por que o Darlan não jogou no jogo contra o Palmeiras? São coisas inacreditáveis que o Renato. E aí, sinceramente, parece que ele quer provocar, que ele quer fazer uma briga com a imprensa, porque a imprensa vai cobrar dele, porque a torcida tá cobrando, sabe? Eu não sei se ele não se dá conta, porque o Renato sempre falava que não gostava de rede social, ele não é. E aí eu acho que ele tá meio alienado do que tá acontecendo, do que a torcida tá achando, porque como não tem público no estádio, eu acho que ele não tá entendendo qual que é a cobrança da torcida, ele acha que a imprensa tá manipulando. Pode ser isso, cara, porque não tem explicação, Mas olha só pra pontuar também, só pra não ficar também uma perseguição, assim, a um jogador e tal, porque assim, a grande culpa é de quem tá escalando ele, e outra, assim, vendo o lado do Tassiano, cara, o cara não é escalado na mesma posição todos os jogos. Imagina, o cara já jogou de volante, ele já jogou de camisa 10, ele já jogou de lateral direito, ele já jogou na ala direita. Ninguém cara, sabe. Então, assim, também, o cara também ele não treina especificamente numa posição também, coitado do cara. Eu acho que ele não tem condição de jogar com a camisa do Grêmio, mas a culpa disso não é dele, cara, é de quem tá escalando e ainda escalando mal ele, porque o único lugar que eu acho que ele tem condições é ali no lado direito, onde fazia o Ramiro, onde fazia o Alisson. Mas, assim, enfim. Que o Tassiano veio como volante. Assim... o Tassiano veio pra cá como volante, em teoria. Ok, é que assim, ele não jogou bem em nenhuma posição. Essa que é a questão. O Renato tentou fazer ele jogar. Eu não vejo por esse lado que o Renato sabota ele. Eu acho que o Renato... Cara, se tem alguém que dá força pro Tassiano, é o Renato. Ele testa o cara em todas as posições. Ele tem que certificar que ele vai jogar mal em todas, mas vamos testar. Quem sabe, ele jogou mal em 10 posições, mas vamos testar a 11ª, que vai que é naquela, né? Vai que é no gol. Daqui a pouco... O Tassiano, interrompendo rapidamente, eu lembro de um jogo bom do Tassiano, que foi no Morumbi contra o São Paulo. Um jogo que vocês se classificaram, se eu não me engano. Que ele caiu ali pelo lado do Reinaldo, se eu não me engano, se eu estiver errado. E o Reinaldo nem jogou esse jogo. Agora, né? Do Morumbi ele não jogou. Ele então foi acho que na Arena. Pode ser o do brasileiro. Ou pode ser o do brasileiro. Ele jogou no lado direito. Que ele jogou no lado direito. Isso aí. Que era ainda foi. Isso aí. Deve ter entrado. E que foi um papel totalmente diferente que ele tá desempenhando nesses últimos jogos. Que nem vocês falaram, ele tá jogando em todas as posições, menos não repetiu na única que pelo menos ele foi aceitável, né? Então, acho que é uma perseguição ao Tassiano com justificativa, aceitável, mas o culpado aí vocês já falaram quem é, né? Então... eu acho que tem que ver também um ponto, né? Que dificilmente não... Tá, excluindo o goleiro, são 10 jogadores na linha. O time inteiro vai jogar mal por causa de um jogador, né? Pode acontecer do jogador, como a gente diz, afunda a barca, né? Mas o time inteiro do Grêmio foi mal no primeiro tempo. Ô Gui, só que... Não, eu concordo contigo. Que não dá pra colocar na conta só de um jogador. Só que também no segundo tempo, quando entra o Maicon, o jogo se transforma.
Claro que por toda a... Isso aí. Sabe, a atmosfera ali, o que estava acontecendo, o contexto. Sabe? Então, assim... Sim, mas aí o Grêmio tava perdendo e... Desculpa, falei. O Grêmio não consegue executar o jogo dele com o Tassiano, porque é uma posição vital pro time do Grêmio. Se o Grêmio não tem saída de bola, o Grêmio não joga. Tu entende? O Alisson cai muito de rendimento. O Grêmio é um time lento. Então, se a gente quiser jogar no contra-ataque, o time tem que estar mais próximo para poder atacar junto, sabe? Fazer jogada apoiada. Só que aí, Vitor Ferraz também, ele tem muita qualidade técnica, ele é um bom lateral, só que fisicamente ele já tá em declínio. Ele é um cara que ele já tá mais pro fim da carreira, assim, e eu acho que foi uma baita perda do Orejuela, por mais que eu tenha algumas restrições, assim, em questão de cruzamento, fundamento do Orejuela. Ele é um cara muito diferenciado fisicamente, então eu acho que ele é um cara que agora tá fazendo falta. O Wanderson, que entrou muito bem nos últimos jogos, só que ele tem problema físico de sair com câimbras, enfim, e ele é muito novo, então o Vitor Ferraz tem uma liderança também, então ele é um homem de confiança do Renato, é um cara que não vai sair. Cara, o Diogo Barbosa, ele é um cara que veio, mas ele ainda não convenceu, ele não fez nada muito significativo. E uma coisa que então, são algumas peças que não estão jogando o que estavam jogando. O PP, por exemplo, também, sabe? Então é complicado. Eu concordo com o Gui, não dá pra botar... Tem vários jogadores que estão em baixa também, mas aí no momento que tu coloca o Tassiano, tu destrói a mecânica do time do Grêmio. Eu só queria simplificar nisso aí. E outra coisa, o Jean-Pierre começou de ponta esquerda, o PP centralizado, e tipo assim, o time do Grêmio, no início do jogo contra o Atlético, tava uma bagunça. Tipo assim, tu não conseguia cravar, talvez o Lucas Silva posicionado ali, os zagueiros, e tipo assim, tava uma bagunça. O Grêmio entrou desorganizado contra o Atlético. E aí, como não tem a saída de bola, o Jean-Pierre, ele naturalmente recua. Uhum. E é esse que é o problema, porque daí o Tassiano fica adiantado. Só que o Tassiano não sabe jogar de costas. Então, como é que ele vai... Ele tá sempre tentando... Ele tá sempre se apresentando porque ele pisa na área. Ele é um cara que pisa na área. Ele sabe entrar na área. Só que ele acaba não participando do jogo, porque o jogo não chega até a frente, porque não tem o elo de ligação. Porque o Jean-Pierre também não conseguiu fazer essa função. Entendeu? Porque ele tá sem parceria também. Falta. Mas quando falta, a gente tá criticando aqui vários jogadores do Grêmio, né? Quando falta, gente, o time do Grêmio é um dos melhores plantéis do Brasil, vocês vão me desculpar. Então, quando várias peças não rendem o que podem render, ou estão muito abaixo do potencial, a gente volta ao ponto inicial do debate que a gente tá tendo aqui do Grêmio há muito tempo, entendeu? O Grêmio não tá conseguindo tirar nem 50% do que esse time do Grêmio consegue jogar. E chegou na final da Copa do Brasil, e daí eu remeto a frase do Alexandre, que ele falou dos confrontos da Copa do Brasil, daí o São Paulo, o que aconteceu com o São Paulo ontem. Então acho que nem esse confronto contra o São Paulo na Copa do Brasil segura mais os argumentos da direção do Grêmio, do senhor Paulo Luz, né, que parece que entrou junto no Cinturão de Orion, no Cinturão de Orion, ele entrou no universo paralelo, achou um portal ali junto com Renato Gaúcho e Companhia Limitada, e daí, claro que as peças mais fracas do grupo, que é o que tá fechado com o Paulo Luz, hein? Nas Lovers Unidas. Então, parece que nesse ponto da temporada o Grêmio, ele tá fazendo aí a menção, já que a gente tá nessa seara, né? Tá num buraco negro e tá sendo cada vez mais sugado para esse mundo perfeito que o Renato Gaúcho criou na cabeça, só que os resultados estão aí e a pressão da temporada, o momento crucial da temporada tá aí, e me parece que, arriscando até uma porcentagem, acho que estamos chegando aí em 80% da torcida do Grêmio já criticando o Renato Gaúcho, que em todos esses anos do Renato Gaúcho é o maior índice de rejeição como colorado que eu vi por parte de vocês. E aí, Alexandre? Cara, concordo com tudo que o Portinho falou, rapaz. É difícil, cara, mas é isso aí mesmo. E a gente só vai acordar, né? Talvez, eu espero que não, né? Mas eu espero que não aconteça o que aconteceu com vocês em 2016, né? A gente viveu dos Grenais, a gente tá vivendo dos Grenais, a gente tá vivendo agora de títulos gaúchos, a gente tá vivendo de uma fase
péssima do rival, talvez a pior fase da história do rival, assim como vocês também viveram o pior momento da história do Grêmio. E aí, quando vocês acordaram, vocês estavam na segunda divisão e o Grêmio é campeão da Copa do Brasil. Eu espero que a gente não deixe chegar nesse ponto. Claro, a gente tá longe, eu acho, disso, mas, assim, se a gente continuar nesse caminho disso aí de que o Henrique falou, negacionismo, né? Do que o Maicon falou, crítica, é muita soberba. O Maicon muita falou, soberba. cara, o Grêmio... de fechar os olhos para o que tá acontecendo. E o Romildo falou que eles não queriam deitar nos louros da vitória que eles tiveram. Então, assim... começa a botar em prática o que tu tá falando. Porque não demonstra nada. Não tem cobrança. Isso é outro ponto. Eu acho que é Jeromel, Kahneman e Cortez. Do grupo. Posso estar esquecendo de algum outro agora, assim, mas do grupo de 16 e 17. O resto, ninguém ganhou um título relevante. Paulo Vitor. Do grupo dos titulares. Tava na foto. Né? Então, assim, os outros todos do grupo, desse grupo que é maravilhoso, que vive um momento excepcional, não ganharam nenhum título relevante pelo Grêmio. Nenhum. Então, assim, não tem nem louro pra deitar, porque é só gauchão, por enquanto. É isso, a gente tem que entender isso. E o jogo, gurizada, assim, o que acharam? Até que não foi um jogo tão ruim, né? Vendo de fora, porque... Pelo menos o Atlético atacou bastante. No segundo tempo o Grêmio soube jogar também e conseguiu ter uma posse ali. O Ferreira quase guardou um golaço no final ali com uma pedalada bonita. Fazendo o que nenhum jogador do Grêmio faz, né? Então ele fez diferença ali, mas mais uma vez foi um resultado que acabou sendo bom pro Grêmio, né? Porque no primeiro tempo a gente podia ter, acho, sofrido mais. Pra mim só pelo jogo, né? Mas o resultado foi horrível. Foi um jogo bom. Foi um jogo, assim, do âmbito de ver o espetáculo. De ver o espetáculo, foi um jogo agradável. Eu acho que o Grêmio escapou muito de perder esse jogo. Por todas as circunstâncias. Teve uma bola ali do Atlético, principalmente no segundo tempo, que a zaga do Grêmio fica batendo cabeça. E eu não sei se foi o Queiro na hora. Ele demora a driblar o goleiro e fica... O Tonhão ali, eu acho que sim. Foi. Então, o Atlético perdeu várias oportunidades que podia ter matado o jogo, inclusive enquanto ele estava 1-0, né, pro time mineiro. E ali o Grêmio conseguiu empatar, o que foi bom pro Inter, né, já fazendo essa relação do campeonato. Mas o Grêmio empatou porque conseguiu se organizar minimamente, que nem o Guilherme falou. O Grêmio estava muito desorganizado. Foi um primeiro tempo muito abaixo do Grêmio. O Grêmio foi tentando se encontrar, mas parece que por muito mais. É aquela velha máxima, né? Quando um treinador substitui bem, é porque ele tá corrigindo o que ele começou de errado. E me parece que foi muito isso nesse jogo. Bateu o desespero no Renato Gaúcho, ele foi colocando as peças que a gente tá falando aqui, o Ferreirinha. Cara, o Ferreirinha tem que ter um capítulo à parte, velho. O Ferreirinha, ele foi punido por ter feito a jogada do gol do Grêmio que classificou o Grêmio para a final da Copa do Brasil. Ele foi punido, porque o Ferreirinha parece que cada vez mais, a partir daquele momento, ele tem menos minutagem de jogo, ou entra em situações mais adversas. Parece que ele tá punindo o Ferreirinha por isso. Então, o Grêmio foi se encontrando no meio da partida, até por... o Renato Gaúcho já corrigindo seus erros da escalação inicial, e parece que muito mais por ímpeto dos jogadores mesmos, da indignação de estar perdendo o jogo, de estar vendo o campeonato se esvair pelas mãos numa rodada muito importante, na reta final do campeonato. Então, eu acho que também um ponto interessante é a entrevista do Maicon, e isso é sintoma de vestiário ruim. A gente tem, vocês falaram de 2016, e eu e o Guilherme vimos aquele ano, infelizmente lembramos até hoje, como se fosse ontem, daquele ano terrível do Inter, e a gente lembra de todos esses detalhes do vestiário. Era a coisinha dali, era o Seiras falando que tava um AM, era Paulão dando soco na cara do Valdívia, era... mas tá um pouco... A gente não tá nesse nível. Não, ainda estamos longe. Claro que não. Talvez esteja no caminho, né? Mas ainda falta um pouco ainda. Claro. Não, falta muito, né? Porque... Obrigado, Paulão, inclusive. Mas quando um jogador tem essa opinião forte que o Maicon disse, que expondo, de certa forma, alguns erros e algumas coisas que ele acha errado, e
não se importando com o que vai repercutir, principalmente no Renato Gaúcho, e isso é sintoma de que as coisas estão erradas. Elas estão começando a vazar para o ambiente externo, e quando isso acontece é porque realmente o time saiu dos trilhos. E me parece que isso aconteceu muito. Claro que o time... É claro que o time do Grêmio tá na final da Copa do Brasil. E se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, tudo isso que a gente tá falando agora vai ser inútil, né? É impossível tu negar isso. Mas a gente tem que falar. Renato, rapaz. A gente tem que falar da realidade. A gente não pode escapar da realidade. E a realidade é que parece que o Grêmio tá indo pro precipício com um sorriso no rosto, não vendo o que se espera na próxima semana ou no próximo jogo. Acho que era isso, né? Acho que deu pra... Eu não quero mais. Pode ir pro próximo assunto. Deu pra renovar as energias, agora botamos pra fora, superamos. Agora é só no Grenal pra se incomodar de novo. Como se fosse um descarrego? É uma sessão de uma terapia. Acho que é uma terapia mais pra que a gente enfrenta os problemas. Então vamos lá, né, gurizada? Inter 5-1 no São Paulo, em pleno Morumbi. E aí? Só agora com vocês. Podem, assim, ó. Podem falar até amanhã. Tá liberado, hoje tá liberado. Cara, o que aconteceu ontem, assim, eu vou ser bem sincero, acho que o Porto compartilha da opinião que a ficha não caiu ainda. Se a gente for pegar, foi a pior... Não caiu mesmo, viu? Ainda não caiu. Eu não tô aceitando isso. Foi a pior derrota que o São Paulo teve no Morumbi. Foi tipo... Isso foi muito Isso é uma coisa muito grande. Emblemático. E tipo assim, ó, o Inter entrou com uma postura que a gente ainda não tinha visto com o Abel Braga. Que o Inter entrou pressionando lá em cima, praticamente dentro da área do São Paulo. E isso, acho que surpreendeu muito o São Paulo, que já não vinha bem. E aí o Inter pressionou e acabou fazendo o primeiro, e aí a coisa pro São Paulo degringolou. E aí só foi, né? Foi só festa a partir daí. Yuri Alberto se lavou com um hat-trick e uma assistência. Saiu o homem. E é uma coisa impressionante. O Brasileirão pro Inter começou com um Guerreiro muito bem, se machucou. Depois Thiago Galhardo assumiu a posição de muito bem, caiu de rendimento. E agora o Yuri herdou. É impressionante o que está acontecendo com a centroavância ali do Beira-Rio. Essa posição tá abençoada, né, nesse ano. Eu só quero fazer uma crítica ao Abel, porque ele falou que no Inter não tinham jovens guris marrentos. Olha esse cara aí, rapaz. Isso aí uma afronta à instituição São Paulo. Desrespeitou. Mas assim, foi foda que o guri fez. Foi. Ele merece, né? Nessa aí ele mereceu. E o Inter como um todo foi muito bem. O São Paulo achou o gol ali no primeiro tempo, que foi num lance ali que surgiu um escanteio do nada, aí casquinha no primeiro pau, até que foi, né, provavelmente uma jogada ensaiada, mas foi um gol isolado. Não, claro, eu duvido que eles ensaiem bolas cruzadas de escanteio, porque não, o tiro de meta, eles não rifam bola, é impressionante, é um jeito, eu acho que assim, eles acham que descobriram a pólvora, assim, é o Diniz. Assim, cara, não dá, o São Paulo não é o Barcelona do Guardiola, cara, eu acho que tem umas coisas que estão acontecendo no futebol que eu fico impressionado. O Renato achando que, exaltando certos jogadores, aí o Diniz querendo tocar com jogadores que não tem muita qualidade, cara. Aí toma um gol por exemplo, o segundo gol do Inter, o Lomba deu um balão, o Rua Fran cabeceou pra trás e o cara tava dentro do gol. Aí só, sabe, foi um passe e o Inter chegou fácil. Futebol não tem mistério, os caras estão complicando, eles querem redescobrir o futebol. Eu não sei o que está acontecendo nos dias de hoje, mas assim, eu acho interessante ter uma dinâmica de jogo e tal, mas tem coisas que não existem.
O zagueiro tem que saber a hora de sair jogando e de dar balão, né? Exato. Tem que ter o discernimento. E assim, o Inter se aproveitou disso. O Inter foi muito bem, né? Fora ali a falha do Cuesta. Claro que depois que o resultado já estava construído no segundo tempo, o São Paulo pressionou um pouquinho, mas nada de demais. E o Inter foi muito bem como um todo. Todas as posições, quem entrou muito bem. Sim, podia ter sido mais, né? O Peglo ainda quase fez o gol ali no final. Podia ter sido pior pro São Paulo. E o Inter de novo foi no Morumbi e amassou a camisa do São Paulo. Realmente assim, ó, eu ainda não tenho muitas palavras para definir o que aconteceu, porque eu não consegui conceber direito a magnitude do que aconteceu ontem. Então, eu espero que essa fase continue, principalmente para o próximo jogo, né? Mas isso é um assunto para daqui a pouquinho mais. Falando de Inter e São Paulo, tem que exaltar Patrick, exaltar Edenilson, exaltar Yuri, o Caio, o Moisés. Eu falei aqui no outro programa que os laterais do Inter estavam encarnando as lendas das laterais, vocês riram de mim. Aí o cruzamento do Moisés Alache Kleber. Então, é um absurdo o que está acontecendo no Beira-Rio. Foi o plot twist o maior plot twist dos últimos anos aí no Beira-Rio, né? O Moisés deve estar de cara, né? Que agora que ele tá acertando, o Nego Di foi pro Big Brother. Agora que ele exaltar o Moisés, o cara não vai poder. Sacanagem. E é isso aí, vai lá, Portinho, que... É difícil, eu sei. A ficha não cai. Ontem, vendo aquele placar... Mas levantaram a taça já, então? Não, foi... o que estamos... Só pra saber se... Não, longe disso, muito longe disso. Mas ali, a gente... Falando desse jogo, a gente tá falando da maior atuação de um grupo dentro desse campeonato, de um time dentro de um jogo nesse campeonato, do maior jogo deste campeonato, da maior atuação individual deste campeonato, que foi do Yuri Alberto, nota 10 no SofaScore. Conseguiu... então, é verdade. São fatos, informação, né? São esses pontos que fazem essas frases que eu e o Guilherme estamos proferindo aqui. Que a grandeza desse jogo é algo surreal, cara. É algo surreal porque era o primeiro contra o segundo, era a final antecipada, a primeira final antecipada, né? Não dá pra saber se é a única desse campeonato. É um jogo que estava sendo extremamente visto como um jogo muito apertado, no sentido, tanto que o São Paulo estava na frente do Inter, apesar dos momentos extremamente diferentes dos dois times nos últimos jogos. Era um jogo no Morumbi, voltava o Luciano também, né? Eles estavam com bastante esperança. Era o jogo que o São Paulo depositava todas as fichas para mudar, né, o curso no campeonato, né, para mudar a parte anímica. Então, o jogo, a vitória do Inter passa muito por isso, onde o Guilherme falou, né, que o Inter, o Abel Braga, ele conseguiu calar a boca de muitos críticos, no sentido de que futebol... Inclusive a minha também, que fui contra a contratação dele na hora da saída do Kudê, já considerava o Abel Braga um treinador aposentado. Me perdoa, Abel. Me perdoa, Abel, já estamos confeccionando as faixas caso algo a mais aconteça nesse campeonato. Já estão confeccionando? Caso algo aconteça mais. Informação, né? Só pra saber se... Não, quer dizer que já... A faixa do Abel, ela tem que ser confeccionada independente que aconteça ou não. Porque o que ele faz com o time do Inter é algo surreal, é algo que nem o mais otimista dos colorados... Portinho Eliso, ele saiu bem nessa, puta merda. Não, essa foi difícil, eu tive que me virar aqui, porque, né... Eles estão na maldade. Não, eles estão... O Abel merece, né, cara? Eu pedi cartão amarelo aqui, cadê o VAR? Cadê o pardo pela Taquest? Mas eu, ao contrário de muitos, do que até vocês esperavam, que nem o Guilherme falou, um monólogo, não, vou me manter calmo, acho que manter inerte. Ele tá fazendo pra provocar isso. Óbvio. É um cínico esse cara. Dissimulado.
Não, porque é nessas horas que o Inter nos surpreende também, entendeu? O Guilherme sabe muito bem que quando o Inter faz de tudo para botar o torcedor colorado no topo da montanha, para depois ir lá e decepar a esperança do torcedor colorado. Então eu me atento muito nesse jogo, que foi um jogo espetacular, como vocês falaram, a maior derrota do São Paulo no Morumbi em campeonatos brasileiros. Na história, né? Na história, que é algo que revela a magnitude desse jogo, do que foi a atuação do Inter, de como o 5-1 foi pouco, que nem o Henrique falou, logo depois do quinto gol, voltou para a câmera e o Peglo tava quase fazendo o sexto, foi algo extremamente surreal. Coisa horrível, mano. Cara, nos gritos na rua, outro. Ah, não dá. Eu achei que os caras estavam vendo o replay ali e não se ligaram. Foi tão surreal, uma coisa em cima da outra, né? E tem que se mencionar a partida do Vitor Cuesta sem o Moledo, apesar de ter dado aquela espirrada de taco. Foi um jogador que deu muitos balões, entendeu que o futebol bonito tem que ser jogado, mas quando está apertado, coisa que o São Paulo não fez, é dar balão, não ter vergonha de dar bico pra lateral, de ser um jogador... O Cuesta é um... Desculpa te interromper, só... Porque ele é um zagueiro técnico, né? Ele sempre busca uma saída de qualidade. Às vezes ele abusa um pouco do lançamento longo, mas ele é um cara que tem qualidade pra sair jogando. Só que ele tem a consciência de que não pode também arriscar. Eu acredito que todos aí, quando jogaram primeira regra, não atravessa a bola na frente da área. Todo mundo conhece essa. Clássico. Sabe? Eu não sei o que estão fazendo nas escolinhas de hoje em dia, mas na hora de rever alguns conceitos aí. Hoje em dia, com certeza, aí, se tu cruzar um escanteio com bola alta e cruzar um lateral que não seja com bola alta, tu tá fora do time. Não, o escanteio é curto e lateral longa. Então, o futebol moderno é esse, né? Então, voltando um pouco ao jogo do Inter, tem que falar desse cara aqui, né? Yuri Alberto. Não tem cara... Eu concordo com o Guilherme. O Inter teve ali o Guerreiro no início do campeonato, o Galhardo, que até hoje é o artilheiro do campeonato, e tem o Yuri Alberto, que eu imagino o que os dirigentes do Santos não devem estar pensando agora. Que merda! Perdão a palavra. Eles devem estar muito desesperados na final da Libertadores. Não, mas em relação ao Yuri Alberto, né? Não, tô brincando. Eu acho que eles têm um crédito ali pra cometer esse erro. Não, claro. Mas eu digo assim, a questão financeira, né? Porque com certeza. Foi algo... Com certeza, foi um baita negócio que o Inter fez, né? Pelo amor de Deus. Então... O Guri tem 19 anos. Então ele fez ali, pra mim foram 3 golaços, cada com cada característica, mostrando uma afeição dele, né? Ele já tinha feito alguns golaços com a cavadinha já, característica. Alô, Europa! Vamos levar alô, Porto, esquece o PP e leva o homem. O melhor atacante do Brasil. Aí eu estendo a faixa, estendo a famosíssima faixa, né, do nosso, né, um dos ex-presidentes do Grêmio. Nós não vendemos craques, então... Vai ficar difícil pra ele. Então, pra mim, o desses três, aquele dribla, o Volpe é um golaço, vira a cara, né? É marrento, guri é marrento, mas tem que ser, é guri, é moleque, é o futebol brasileiro, é isso aí. Tocando 4 ali, foi o quarto gol, né? Tocando 4. Isso. Se ele não tocar a flauta ali, se ele não provocar ali, ele não provoca mais, aí ele só no Instagram daí. Exatamente. Então... Mas pra mim o gol mais bonito dele, que mostrou a maior qualidade de centroavância, foi o primeiro porque a bola espirra e ele parece que vai chutar de direita, ele enquadra o corpo e chuta de esquerda, né, numa forma muito rápida. E isso mostra que ele tem faro de gol, que ele tem o cacuete de centroavante. Frieza, exato. Ele já vinha mostrando, né? Ele tava fazendo alguns gols que ele entrava sozinho. Aquele foi contra o Palmeiras, né? Que ele fez um gol de cobertura. Isso, e contra o Ceará também. Então, assim, dá pra ver que o cara, ele tem o faro mesmo. Então... Tem o faro mesmo. Claro que a história nos mostra que esse tipo de análise, numa temporada, nele não é nenhuma temporada completa, às vezes a história nos dá uma rasteira, né? Eu, como Damião, como os amigos sabem, aquele post famosíssimo, né, no Facebook, mas eu acho melhor não mencionar isso aqui. Eu acho que tu deveria repetir isso aí.
Não, uma isso frase é que uma... foi a La Vianney, assim, foi uma... Lembra de ti por causa disso? Não, mas é Acho um que velho... vai te consagrar. É o velho que arrisca não petisca, né? Então, estamos aí. Vai que um dia dá certo, né? Vai que um dia dá certo, né? A aposta alta, né? Tem seus treinos altos, né? Então, foi um jogo surreal. Eu repito, foi a maior atuação de um time dentro do Campeonato Brasileiro. Foi a maior atuação, até pelo contexto do campeonato, pelo contexto do jogo, por ser o primeiro contra o segundo, na casa do primeiro colocado. Todo mundo previa, eu e o Guilherme também, a gente falava antes do jogo, o empate seria um bom resultado diante do contexto, toda a sequência vitoriosa, porque quanto mais tu ganha, mais perto da derrota tu está, né? Por incrível que pareça. Então, foi um resultado extremamente surpreendente, o resultado mais surpreendente do campeonato, e a maior atuação individual do campeonato. Não podemos deixar de falar do Praxedes, que tá jogando uma bola espetacular, como esse cara tá crescendo, como o Abel Braga mostra que é um treinador 1000 vezes melhor que outros que passaram no Beira-Rio. Olha aí. É um cara que merece uma estátua. Veneno aqui, Será que o Carlito tá assistindo isso? Olha, ele vai... Ontem até teve uma discussão, né? Os caras conseguiram trazer o Cudê, né? Mas Carlito comprou o pacote da La Liga pra ver todos os jogos. Torcedor do Celta de Vigo. Comprou o individual, vai até né? se associar, parece. Comprou o individual, só do jogo do Celta, né? Só do jogo do Celta. Então tem que se exaltar o Caio Vidal também, que mostrou também muita frieza no seu gol, né? Ele havia errado alguns gols nos jogos passados, mas parece que o time do Inter, ele tá de uma forma muito... O conjunto tá de uma forma muito linear. Todos eles estão determinados, todos eles estão na mesma frequência, todos eles sabem o peso da camisa que estão vestindo, do que aqui, ó, do que leva aqui, o que há muito tempo a torcida do Internacional não via, por mais que eles tenham 40, 30, 20, 15 anos, e por mais que eu ainda não crave o título brasileiro, que é muito difícil, temos o Grenal, que vai ser o jogo mais difícil dessa temporada, o jogo mais difícil dos últimos 10 anos, por tudo que representa a nossa rivalidade pela série histórica de vocês, gremistas. Acho que o Inter nunca esteve tão perto de ganhar um campeonato brasileiro desde 2005. E o Inter é um time que vem sofrendo muito, vem apanhando muito, né, nos últimos tempos. E olha, pode pegar aí nos últimos anos, a última vez que o Inter foi protagonista de forma positiva, assim, tipo, aconteceu alguma coisa de diferente no futebol e o Inter tava lá como protagonista. Normalmente é protagonista negativo. Dessa vez o Inter foi protagonista positivo. O conjunto, como tu mencionaste maravilhosamente bem, tá muito bem. O Dourado é um cara que não tá aparecendo muito, mas o que ele tá jogando, a consistência que ele dá pro meio campo do Inter é um negócio absurdo. E o Inter tá, então, com a vitória de ontem, 7 vitórias seguidas, é uma das maiores sequências do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Se conseguir a vitória no Grenal, vai ser a maior. Então, assim, o próximo jogo do Inter, que é o Grenal... Marcelo! Então... Faz alguma coisa, meu velho. Faz alguma coisa, meu cara, pro Inter, isso é a prova final, é a prova de fogo, é o que vai definir. Eu mencionei aqui em programa passado, e eu vou reafirmar. O Inter... Eu realmente vou colocar o Inter como o principal candidato a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, caso ganhe o Grenal. O Grenal é o jogo decisivo, é a final do Inter. É a final do Inter. Porque o Inter tem que, não só pela pontuação, tem que demonstrar que pode acabar com todos os fantasmas e desenterrar e matar todos os sapos que tem no Beira-Rio. Então, o Inter jogou muito ontem. Vem crescendo de produção nos últimos jogos, está muito bem. Nós sabemos que é difícil manter essa toada por tanto tempo, mas o time que quer ser campeão, e como o Inter há 41 anos sem ganhar um título,
tem que fazer o esforço a mais. Tem que dar os 150%, porque senão não vai ter como. E eu acho que agora é a hora que o Inter tem que se doar até mais 200%, 300%. Só queria pontuar assim, né? Eu acho que um pouquinho do que vocês falaram, né? É a grande chance do Inter ser campeão brasileiro desde 2005, né? Com certeza, a chance mais cristalina, né? Faltam 7 rodadas. Se ganhar o Grenal, fica muito próximo, assim, realmente, embora tenha outras equipes aí com jogos a menos, mas vai ser uma moral muito grande, aí vai ser muito difícil segurar. E sobre o jogo, assim, queria pontuar algumas coisas que não tem como não falar do Abel, vendo o jogo de ontem, né? E aí tem 2 méritos para mim muito claros, né? O Gui falou, né? O Baldasso agora virou meme positivo. Positivo. O que eu recebi de Baldasso, o tiro saiu pela culatra. Ele virou o meme do meme. É verdade. Ele é o meme do próprio meme dele. Isso me dá medo. Quem nunca se pegou cantando Lá Vem o Abelão? Mas o que o Gui falou ali no início, cara, me chamou bem a atenção, né? Que ele falou que o Inter fez o que não tinha feito ainda, né? Que foi marcar sob pressão, marcar à frente. E aí isso me chama a atenção, que foi um grande mérito do Abel, porque o Abel pensou o jogo. Porque ele sabia, ou todo mundo que viu o São Paulo sabia que se pressionar a saída de bola, assim como até o Grêmio fez em alguns jogos, né, principalmente do Brasileirão no primeiro turno, não com a intensidade que o Inter fez, mas se tu pressionar a saída de bola do São Paulo, né, realmente botar os jogadores ali mordendo, no encalço, o São Paulo não tem outra opção. Isso é um grande defeito do Fernando Diniz. O Fernando Diniz não tem uma segunda opção de maneira alguma, não tem uma saída, é só aquele estilo de jogo, e se não funciona, ele não sabe o que fazer para sair daquilo. E quem viu os primeiros 15 minutos ontem já sabia que o Inter ia ganhar o jogo, não que ia ser 5-1, mas que ia ganhar o jogo. Então o Abel pensou o jogo, cara. Mas quem viu o jogo achou que ia ser mais. Exato, verdade. Grande frase. Mas o Abel pensou o jogo, cara. O Abel, ele realmente ganhou o jogo. Ele ganhou o jogo tático do Fernando Diniz, assim, de lavada, de 5 mesmo, né? E também tem outro mérito que ele tá fazendo também, que é um trabalho, acho que já é o 3º jogo seguido que o Inter faz um gol de bola aérea. E aí, por mais que o Inter estivesse jogando bem, o gol que abre o caminho é um gol de bola parada, é um gol de bola aérea. Então, assim, é difícil não falar bem do trabalho do Abel, cara, não tem como. Ele realmente merece ser exaltado e, assim, espero que isso não aconteça, não vai acontecer. É um mantra. Se o Inter ganhar o campeonato, não vai acontecer. Se o Inter ganhar o Campeonato Brasileiro, esse vai ser um dos maiores jogos da história do Inter. Eu acho que esse é o peso desse jogo, porque é a maior vitória de um clube contra o São Paulo dentro do Morumbi, dentro da sua casa, e traz boas lembranças para os colorados, e infelizmente, né, tristes pra gente. Mas para também não deixar só a moral para eles, eu, assim, pensando no Grenal, eu penso que talvez... Isso que eu queria propor, que a gente começasse a projetar o Grenal. Então, já fala o que tu espera, o que tu, né? Pra eu não exaltar aqui, né? Eu tô aqui só falando bem do Inter aqui, né? Assim, pensando no Grenal, talvez esse 5-1, talvez dê uma confiança um pouco além do que o Inter precisa, né? Saltinho alto, o Grêmio por baixo. O Grêmio Renato destroçado. Renato contestado, fora Renato. Faixas pela cidade. Deixa eu perguntar uma coisa, isso é Coronavac? É AstraZeneca? O que é isso aí? Porque a vacinação tá grande. Sputnik. A Sputnik? Ah, não, tá bom. Só queria saber, podem continuar. Eu acho que foi um resultado perigoso para o Internacional. Esse é o que eu queria dizer, esse é o final da minha fala aqui, porque eu acho que 1-0 para o Grêmio ali, o Grêmio destruído, o Grêmio se retrancando, e o Inter com um saltinho, quem sabe a gente vai matar vocês de novo. E aí, cara, assim, ó... Aí já é o teu palpite, então, 1-0. O palpite 1-0, assim, se o Inter não ganhar... Se o Inter perder o Grenal, ele tá fora da briga, pelo jeito que ele vai morrer. Animicamente. Morrer. Que nem o São Paulo. Não, o São Paulo tá fora, né? O São Paulo, pra mim... É que o São Paulo fez uma sequência muito ruim, né? Eu já vou pegar esse gancho do Alexandre e já vou... eu acho, assim, que o Inter vai entrar... Vai ser o Grenal que o Inter vai entrar mais focado. Eu acho que o momento é todo do Inter num momento de decisão. Eu acho que, assim, o Inter
Claro, aqueles Grenais machucaram, tudo mais, mas eu acho que o Grêmio tá num dos piores momentos da temporada. Eu acho que, assim, de contestação, de pouco futebol, de pouca amostragem do Grêmio. Eu acho que o Inter tá em plena ascensão, com jogadores diferentes dos que jogaram nos últimos Grenais, como o Praxedes, como o Caio Vidal, como o Yuri Alberto. O treinador diferente. Treinador diferente, um treinador que tem história em Grenal, né? Que é um estofo muito importante para o time ter uma tranquilidade também. Então eu acho que, sinceramente, essa invencibilidade que o Grêmio tá 11 jogos em 11 Grenais, eu acho que não vai ser o que menos vai ecoar, eu acho, no vestiário do Inter. Assim, eu acho que o Inter tem que ganhar para ser campeão e não para acabar com qualquer fantasma, que nem o Gui falou antes. Eu acho que cara, o Grenal sempre, às vezes, falei um monte de coisa aqui e aí chega na hora do campo, no jogo do Grenal e tudo fica para trás, e é um jogo atípico totalmente, né? Então eu acho que vai ser empate. Essa que é a questão. Eu acho que o Grêmio vai pro 16º empate, que é um absurdo. Isso é um dado que eu não falei. 30 jogos no campeonato que o Grêmio jogou, 15 empates, 50% de empates. Aí não tem a mínima chance de sonhar em ser campeão. Só pra pontuar duas coisas antes de passar a palavra pros amigos colorados, também tem uma coisa, né? Sempre que o Grêmio é muito ferido, muito contestado, né? Quando realmente chega e bate, assim, tipo, ó, não dá mais, fora Renato, tipo, o Grêmio acaba dando a resposta. E casualmente tem sido nos Grenais. Essa é a minha esperança também, que o Grêmio venha com uma outra postura, né? E só pra não falar, é que tudo bem que são 15 empates, mas só pra não falar de um dado positivo só, o Grêmio ontem, né, com mais um empate, mas ele alcançou a maior série invicta em uma só edição de Campeonato Brasileiro. Não serve pra nada, mas só pra também, enfim, não passar em branco isso, só isso. E só pra, eu acho que vai ser 0-0, só pra fincar um placar. Eu assino agora. 0-0. E caso aconteça alguma coisa que não deve acontecer, aí é fechado com o Mengão, né? Aí é Gabigol, toda aquela coisa. Porque alguém tem que parar esses caras aí. Se a gente não conseguir... Contigo, Mengão. Espera, se o Grêmio não conseguir parar esses caras, alguém faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Flamengo, go! Eu não sei o Guilherme, mas eu tô me sentindo numa sessão espírita aqui, né? Porque é uma sessão de descarrego, realmente. É um descarrego. São mantas ecoados pelos estúdios do PelotaCast, porque que o Inter não faça, que outro não chegue, que o Tassiano saia, que o Mengão venha. Meu. Vamos repetir. É algo que eu estou me sentindo numa experiência sobrenatural. Quase aqui, realmente, com os amigos. Porque tem sido realmente quase sobrenatural também os jogos do Grêmio, assim, são coisas de outro mundo que vem acontecendo. Mas até entrando rapidamente no que o Guilherme tinha falado e que o Alexandre falou das estatísticas dos pontos corridos, né? Ontem o Inter conseguiu bater o próprio recorde, né? Em campeonatos brasileiros em vitórias consecutivas. Foi a maior sequência do Inter já, 7 vitórias seguidas, e se ganhar um Grenal, aí como o Guilherme falou, vai ser a maior sequência do campeonato, né? Da história do campeonato. 8 vitórias seguidas nessa era, tá? Acho que é importante falar do Abel pro Grenal, pelo sentido de que o Abel, ele vem muito bem preparado para saber onde ele pode apertar o time do Grêmio para fazer o Grêmio gemer que nem o São Paulo gemeu ontem. Para mim, a maior... frase. Tô passando já. Não. É a questão técnica do jogo. Não sei se vai dar certo. Vai ser PelotaCast mais 18. Impróprio. Tem que fazer fora do horário. Depois da meia-noite, hein, pessoal? Só pode ouvir depois da meia-noite. Não, eu acho que o Inter pode usar, ganhar em cima do Grêmio. Pra mim, o Grêmio é um time muito lento na sua mecânica de meio campo. Ele virou um time muito lento. É um time que demora a fazer transição. É um time que já não tem mais a precisão do passe. E como o Inter fez ontem com o São Paulo, adiantando as linhas lá em cima com muita intensidade, como diria, né, o cara que tá lá
do outro lado do oceano, acho que o Inter pode fazer na linha mais baixa do campo, mas atacando esse ponto fraco do Grêmio, que é a construção do jogo, principalmente pelo miolo na minha cancha, né? Então, se o Inter conseguir anular o Grêmio e não fazer a bola chegar no PP ou no próprio Ferreirinha se jogar, ou a bola alta do Inter, que como o Inter ontem tomou gol, não deixar chegar no Diego Souza, que é uma bola perigosa do Grêmio, é aí que o Inter pode começar a ganhar um Grenal, ou pelo menos ter uma superioridade do Grêmio e não aceitar o Grêmio como aceitou das últimas vezes, né? Porque isso que irrita o torcedor colorado. E na questão do Abel, a questão anímica desse Grenal, é isso que o Henrique falou. Eu acho que o Inter tem que se focar no Campeonato Brasileiro, na disputa, na liderança que tá, e o grande trabalho do Inter nesse sentido vai ser bloquear o vestiário de todo esse universo, de todos esses 11 grenais que o Inter vem sofrendo com o Grêmio. O Inter tem que bloquear isso. O Inter não pode sentir o peso do jogo junto com o peso do Grenal, porque se o Inter chegar com isso na cabeça de que 11 grenais, agora a gente tem que ganhar, a gente tá com o Abel, né, isso, aquilo, a gente tem que ganhar esse Grenal, entendeu? A gente precisa ganhar esse Grenal, nem que a gente não ganhe o campeonato. Aí o Inter pode se perder. E aí, em contraponto, é a chance do Grêmio. É a chance do Grêmio ganhar o Grenal já de forma psicológica em cima do Inter. E, como vocês falaram, o Grêmio ele se remonta em situações de muita crítica. E por isso eu chego no final desse meu pensamento, né? Dizendo que não tem favorito Grenal, antes que falem alguma coisa. Porque agora ele se vacinou agora. Ele foi pelo segundo lote de vacinação. Segundo grupo. É que era grupo de prioridade, né? Mas, mesmo assim, achando que não tem favorito, aposto no Inter. 2-1, Inter é meu palpite. Já deixo aqui. Cara, eu quero pegar um pouquinho desse retrospecto, desses 11 jogos que o Inter tá sem vencer. O Grêmio, e que o Inter fez 2 gols contra, né? Propriamente assim, o jogador do Inter fazer o gol não aconteceu. Então, o aspecto principal que eu quero chegar é que o Abel parece estar muito ciente disso, ele está muito lúcido do que está acontecendo. A entrevista pós-jogo dele, ele fala uma coisa que eu achei bem bacana, assim, que ele fala que o Grêmio tem entrado nos Grenais de forma tranquila. E Grenal não é um jogo onde um time pode entrar tranquilo com relação ao outro. O Inter não pode deixar o Grêmio ter uma tranquilidade e fazer o jogo dele. Então, o Grenal é um jogo atípico. Eu costumo dizer, principalmente por causa do retrospecto recente, o Grenal é um jogo que arruma a casa do Grêmio. Isso tem acontecido de forma recorrente nos últimos tempos. Esse ano foi muito isso. E no ano passado, e no ano retrasado, e assim vai. O Grêmio tá mal, joga contra o Inter, e, né, volta o Renato a ser o melhor futebol do Brasil. Então o Inter, ele tem que entrar no jogo, entrar no Grenal de uma forma diferente. E eu acho que o Abel vai conseguir fazer isso. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu acho que o Grenal é um jogo que, olha, vai ser muito difícil. A fase do Inter não vai contar absolutamente nada a partir do momento que o juiz apitar e o jogo começar. Então, eu tô prevendo um jogo muito truncado, um jogo que não tenho muitas oportunidades, porque eu não acho que o Renato vai se atirar. O Abel, como o Porto bem falou, vai tentar fechar a saída de jogo do Grêmio ali pelo meio, tentar marcar os volantes, na medida do possível marcar em cima, no que conseguir, de questão física, que o Inter está um pouco desgastado, porque vem jogando muito. E eu acho que esse Grenal vai ser bem complicado, difícil cravar um resultado. Agora chega aquela hora que eu não sei se eu peso pelo meu otimismo que praticamente não existe, ou se eu peso pelo meu... Ninguém vai te julgar, Gui. Ninguém vai te julgar. Cara, a menos que tu exagere. Te controla. Tu pode pender pro lado colorado, mas não tanto também, né? Vamos com calma. Assim, ó, eu quero dizer uma coisa.
o que pode acontecer? Se o Inter conseguir entrar da maneira que entrou ontem e o Grêmio entrar da maneira que entrou ontem, dá um 1 ou 2-0 para o Inter, caso aconteça isso. Se o Renato conseguir dar aquela mudança de panorama desde o início do jogo, aí eu acho que o Grêmio tem um pouquinho mais de chance. Então, eu vou botar um 2-1 Inter. Eu acho que tá de bom tamanho. Tá, os dois colorados foi 2-1 Inter, né? Só pra... 2-1 Inter, Esse é um jogo bom de cobrar o resultado depois, né? Do bolão. Só pra gente finalizar, então, eu queria perguntar uma coisa pro Alexandre, que eu fiquei... No fim, eu me passei e não falei. O que tu acha... tu acha que seria uma coisa boa se o Grêmio entrasse com 3 volantes? É difícil achar que ele vai tirar o Jean-Pierre, mas pensando nos Grenais do Gauchão, por exemplo, que o Grêmio tava sem o Jean-Pierre, tava sem o meia central, jogou com 3 volantes e conseguiu, de certa forma, controlar o Inter e ter uma saída de bola mais qualificada, né? Cara, é uma solução que funcionou muito bem em alguns jogos, mas eu acho que o Inter hoje é mais reativo do que propositivo. E eu acho que talvez não vai funcionar tão bem nesse caso, cara. Eu te confesso que assim, eu sempre acho uma solução... o Inter vai ter menos a bola que o Grêmio? Eu acho que não. Eu acho que sim, cara. O Grêmio, eu acho que sim. Eu acho que sim. Nos últimos jogos o Grêmio não tem conseguido, contra nenhum time tem conseguido ficar com mais posse de bola. Talvez ontem tenha conseguido porque no final do jogo tava pressionando o Atlético, mas o Grêmio não consegue propor mais. Essa que é a questão. Trabalhando com a ideia que o Tassiano vai ser reserva, e aí eu acho que o Grêmio vai ter um pouco mais de controle de bola. É que eu acho que é isso, cara. Eu acho que talvez não vá funcionar tão bem porque não é o mesmo estilo do Inter do Kudê, não é o mesmo estilo do São Paulo, que eu acho que funcionaria. Não sei, cara. Pode ser, mas sei lá. Não acho que é um time que o Grêmio tenha que se retrancar pra ganhar o jogo, porque o Inter ele joga de uma forma reativa, não sei. Talvez. Não sei o que tu acha, né? Só colocando com relação a isso, talvez é uma possibilidade o Grêmio botar 3 volantes pra tentar amarrar o Inter e frear o ímpeto inicial. Eu acho que faz sentido que o Henrique quis falar. Essa é uma possibilidade. Eu acho que é pra conter o pra time do conter. Inter. E aí, pode ser. Que nem o Grenal da Libertadores. O Grêmio amorcegou o jogo. Quando começou a sair, ele começou a dar algumas escapadas. Aí o jogador vai sentindo melhor o jogo, vai crescendo junto com o jogo. Então, de repente, o Grêmio, pelo menos pra segurar nesse primeiro momento, né? Isso, mas o Renato, nem pelo tático, mas pelo anímico, então realmente. O que o Henrique quis dizer foi pra passar pela primeira fase do jogo, já que a gente tava, né? Pela primeira fase do jogo. Pra tu sentar ali, botar panos quentes, né? Dar aquela arrefecida e pro Grêmio conseguir construir o jogo. Porque eu tenho certeza que o Abel vai utilizar essa estratégia que eu e o Guilherme falamos. Que ele vai pressionar o meio-campo do Grêmio pra forçar o erro e o Inter. Como fez ontem com o São Paulo, o Inter, quando rouba essa bola, sai de forma muito rápida e muito objetiva. Aí que tá o ponto forte do Inter. Então, o Grêmio, se cercando, né, fortalecendo bem a volância, talvez não consiga fazer com que o Inter penetre tanto ou roube tantas bolas, ou se roubar, tenha um resguardo na defesa. Pode ser por aí também que o Grêmio consiga alguma vantagem, pelo menos na primeira fase do jogo, né? Então, acho que é isso, né, amigos? Falamos bastante sobre o que rolou, né, nessa rodada que era muito esperada e foi bem interessante, né, mais pelo jogo do Inter, que foi um resultado atípico e foi impressionante pelo jeito que o Inter jogou, pelo placar. O Inter jogou, é isso que dá mais medo, é que o Inter jogou como um campeão, fez o que tinha que fazer. Mas Grenal é Grenal, então vamos aguardar e vamos torcer que Alexandre, né? Torcer que as coisas melhorem. E vamos ver o que acontece. Agora é difícil. Agora tudo é Grenal, né? Exatamente essa frase. Faltam palavras para dizer que o Grenal representa. Agora é tudo é Grenal, não adianta. Tudo é Grenal. Mas enfim, é isso aí, gurizada. Valeu, Alexandre. Até a próxima. Dias melhores virão. Vão vir sim. E vão vir. Próximo, logo. Domingo tá pra chegar. Se Deus quiser. Por favor, Renato. Não inventa, Renato, é só isso. Valeu, Portinho. Até a próxima. Tudo é Grenal.
Valeu, gurizada. Valeu, gurizada. Mais um baita programa nosso, né? E na reta final da temporada a gente tá crescendo como nunca, né? Então. Não, baita programa, fora as brincadeiras. E realmente, agora, tudo que a gente falou aqui, né? Quando começar ali, o apito inicial, às 4h, tudo se esquece e entra no universo Grenal, que é o maior clássico do mundo. É isso aí, mandou bem. Valeu, Gui. Que o teu time não seja tão feliz quanto foi, né, depois que tu começou a participar, né? Porque tá ficando estranho já, Gui. Tá muito pé quente pro meu gosto. Não, vamos continuar participando então, né? Nossa, a melhor forma. Não, agradeço aí. É mais um programa bem legal. A gente conseguiu compartilhar várias ideias legais aí. E agradeço mais uma vez a oportunidade aí de estar debatendo. A gente é muito feliz quando consegue debater e fazer um negócio que a gente gosta, né? Então, um abraço a todos, que a semana de todos seja boa. E agora é tudo Grenal, a gente respira Grenal, a gente enxerga Grenal, a gente fala Grenal, a gente ouve Grenal, e até domingo que vai ser osso. Vamos lá. Valeu, gurizada. Tamo junto. Se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, segue no Spotify, segue em todas, no Instagram, onde vocês estiverem, nos consumam, tá? Valeu, tamo junto. Boa noite. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu.